A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Nosso estudo ainda continua aqui em Ezequiel 18, vou ler do 21 para frente. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Aí aqui continuando. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu, no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Então aqui o Senhor mais uma vez, continuando, esse estudo aqui, que a alma que pecar é essa que vai pagar, Então aqui que o Senhor vai tratar com cada um de nós de forma pessoal, individual. Então aqui está mostrando que se a gente está num erro e se converte, a palavra de Deus deixa bem claro, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá, Então aqui o Senhor mostra que se praticarmos injustiça, vamos perecer. Se praticarmos a justiça dele, vamos viver, E ele fala que, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Ele está perguntando. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. E aí ele faz perguntas, aqui. Dizeis, porém, aqui ele tá afirmando, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho que é direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Então ele pergunta se é o caminho dele que não é direito ou se é o caminho das pessoas que é torcido, Aqui ele está perguntando para o povo dele, para a casa de Israel, Então aqui é para quem serve ao Senhor, a pergunta. Então aqui ele está dizendo que no início aqui do 21, que se o ímpio se converter, todos os pecados vão ser perdoados, vai ser justificado, não vai morrer naquilo, Se o ímpio se converter, o Senhor fala que de todas as suas lembranças que cometeu, não haverá nem lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Então aqui é tremendo a gente saber que se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os estatutos do Senhor e fizer juízo e justiça, certamente vai viver e não vai morrer, Então o Senhor está falando que não vai nem ter lembrança das coisas erradas que fez, Agora, por outro lado, se o outro está ali na justiça e de repente faz o contrário, então essa pessoa vai morrer, Vai ter ali, vai pagar um preço, Vai perder ali a vida, E vai perecer. Então aqui o Senhor faz a pergunta aqui tem essa observação. Ele fala, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? E aí ele mesmo responde, diz o Senhor Jeová, não desejo,
Antes, ele deseja que haja uma conversão, né, nos seus caminhos e que viva, né? E aí aqui ele fala do justo que, desviando-se, cometendo iniquidade, as abominações que ele já falou que não deveria cometer, a pessoa fazendo isso, a pessoa vai, né, infelizmente perecer, vai morrer nisso. E aí no 25 ele diz: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. É o meu caminho que não é direito ou o caminho de vocês que é torcidos, né? Então, nós temos, muitas vezes, a palavra de Deus chega e aí a pessoa se ofende com a palavra e acha que aquilo é muito duro para ele, é muito difícil. Mas o Senhor faz isso por amor e Ele faz isso para endireitar o nosso caminho, né? E quando a gente está fazendo alguma coisa errada e a palavra nos confronta, ficamos tristes sim, ficamos chateados, mas se a gente se quebrantar, se arrepender, o Senhor nos perdoa, nos limpa e nos purifica e muda a nossa sorte, né? Então aqui ele fala que dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Então, sempre o caminho do Senhor é direito. O erro sempre está em nós, quando o nosso caminho está errado, está torcido, está torto. Mas tem uma boa notícia para você, meu irmão, minha irmã, para mim. A palavra do Senhor diz que confia no teu Deus de todo o teu coração, né? Nota-o em todos os teus caminhos, né? E o Senhor nos dá a garantia de que Ele vai endireitar as nossas veredas, vai endireitar o que está torto. Então, se a gente pegar tudo que está torto na nossa vida e colocar nas mãos do Senhor, o Senhor nos dá a garantia que Ele vai endireitar, né? Que Ele nos convida também a nos deleitarmos nele, para que Ele possa realizar os desejos do nosso coração, para que Ele possa estabelecer os nossos pensamentos, né? Mas nós temos que nos deleitar no Senhor, ter prazer nas leis e nos estatutos do Senhor, né? Ainda que a gente estava andando errado, mas o Senhor nos convida a andar certo, no nome de Jesus, para que a gente não pereça, mas para que a gente tenha uma vida abençoada nesse tempo e uma vida eterna com Ele. Amém, meu irmão, minha irmã? Que eu e você, ainda que o nosso caminho esteja torcido, a gente venha para o Senhor endireitar as nossas veredas, né? Porque o caminho do Senhor sempre é bom, sempre é direito. Quando as coisas estão tortas, a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. Então que a gente venha se arrepender, venha reconhecer os nossos erros, dar meia volta e confiar que o Senhor endireita o nosso caminho, e o nosso caminho hoje é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Amém? Então que eu e você, a gente venha para esse caminho. Se a gente está fora desse caminho, que a gente venha para esse caminho chamado Jesus. Se o nosso caminho está torcido, a gente venha para o caminho do Senhor, que o caminho dele é direito. Ao invés da gente ficar questionando, a gente venha para o Senhor, que o Senhor tem todo o poder para endireitar o que está torto. Meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente observe a palavra do Senhor e que a gente não fique chateado com a palavra do Senhor, mas que a gente entenda que o bom Pai, o Pai maior, Ele tem todo o prazer na nossa vida e que a gente tenha uma vida abundante, e Ele não quer a nossa destruição. Ele quer que a gente viva uma vida em comunhão com Ele, que a gente viva em paz, que a gente tenha alegria, que a gente tenha a bênção dEle, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, que a gente viva em paz com o nosso Deus, para que tudo caminhe
naquilo que o Senhor quer para nós, e Ele só quer coisas boas, porque os pensamentos dele são bons, os caminhos dele são bons, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que esse canal chegue para mais pessoas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.